Fala pessoal, aqui nós vamos ter outra integral. Então eu tenho aqui seno ao quadrado de x vezes cosseno à quarta de x dx. Então vou lá na minha tabelinha para eu descobrir onde que ela se encaixa. Tá aqui a minha tabela. Minha tabela está aqui. Eu tenho esses dois casos, que o a é ímpar, o seno está elevado ao número ímpar, ou que o cosseno está elevado ao número ímpar, que são os casos mais fáceis. E o meu terceiro caso, que é esse aqui, eu tenho um caso aqui que o a e o b são par. Os dois são pares juntos ou separados. E é exatamente esse caso meu, que é seno ao quadrado de x vezes cosseno à quarta de x. Os dois são pares, o 2 e o 4 é par. Então, para esse caso, o que eu vou ter que usar? Eu vou ter que utilizar a identidade seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno de 2x sobre 2, que isso aqui tem um vídeo falando sobre isso aqui, e cosseno ao quadrado de x, que é igual a 1 mais cosseno de 2x sobre 2. Então, vou ir lá na minha integral e eu vou estar substituindo tudo isso aqui, correto? Então, eu tenho aqui a minha integral e eu vou substituir. Então, onde tiver seno ao quadrado de x, eu vou colocar 1 menos cosseno de 2x sobre 2. Tudo isso está multiplicando o cosseno à quarta de x. Cosseno à quarta de x é a mesma coisa que cosseno ao quadrado de x ao quadrado. Então, cosseno ao quadrado de x aqui eu substituo por 1 mais cosseno de 2x sobre 2. E tudo isso aqui está ao quadrado, dx, tá bom? E aí o que eu tenho que fazer? Já substituir. Então, o primeiro passo meu já está feito. Aqui, primeiro passo, já utilizei, já substituí. O segundo passo, que é o mais, parece mais simples, mas é o mais difícil, é organize. Organize, se necessário, as outras regras, que seria essa do ímpar. Então, eu vou lá e vou organizar e vou ver onde que eu chego nessa integral. Bom, eu vou organizando. Primeiro, para entender melhor, esse 1 mais cosseno de 2x sobre 2, eu vou separar. Ele está ao quadrado, eu vou colocar um vezes o outro. Vou colocar a integral de 1 menos cosseno de 2x sobre 2, que é esse aqui, vezes. Aí esse eu vou copiar duas vezes. 1 mais cosseno de 2x sobre 2, porque ele está ao quadrado, né? Então eu posso copiar duas vezes. Vezes 1 mais cosseno de 2x sobre 2 vezes dx. E aqui está tudo multiplicando, esse multiplicando esse, multiplicando esse. Então, eu multiplico a parte de cima e a parte de baixo. Quando eu multiplicar a parte de baixo, eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, vou ter 8. Então, isso aqui vai me dar o quê? 1 sobre 8. É a mesma coisa que eu escrevi assim, ó. A integral de 1 sobre 8, que vai estar multiplicando tudo isso aqui, ó. 1 menos cosseno de 2x vezes 1 mais cosseno de 2x. E agora eu volto para ele ao quadrado, certo? Eu escrevi assim, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Aí 1 sobre 8 eu coloquei aqui na frente, porque quando eu tenho uma constante multiplicando a integral toda, o que eu posso fazer? Eu pego essa constante e tiro da integral. Porque é uma coisa a menos para ficar me dificultando nos cálculos aqui. Então, vou ter 1 sobre 8 fora da integral, vezes a integral de 1 menos cosseno de 2x, 1 menos cosseno de 2x, vezes. Aí eu vou ir organizando. Aqui eu tenho 1 mais cosseno de 2x, é a mesma coisa que a mais b ao quadrado. Então, é o produto notável. O que eu vou fazer? O quadrado do primeiro dá 1, mais 2 vezes o primeiro, que é 1, vai dar 2. Vezes o segundo, vai dar cosseno de 2x. Mais o quadrado segundo. O quadrado segundo vai ser cosseno de 2x ao quadrado. Ficou muito grande esse 2 ao quadrado. Vezes dx. E aí, eu vou continuando. Deixo 1 sobre 8 aqui do lado de fora. E eu vou fazer a integral de... Aí eu coloco 1 menos cosseno de 2x. Eu vou fazer chuveirinho com todos esses aqui. 1 vezes 1 vai dar 1. 1 com o 2 cosseno de 2x vai dar mais 2 cosseno de 2x. E o 1 com cosseno ao quadrado de 2x vai dar mais cosseno ao quadrado de 2x. Menos cosseno de 2x com 1 vai dar menos cosseno de 2x. Menos cosseno de 2x com o 2 cosseno de 2x vai dar menos 2 cosseno ao quadrado de 2x.
E o menos cosseno de 2x com esse aqui, cosseno ao quadrado de 2x, vai dar menos, menos com mais dá menos, cosseno ao cubo de 2x. Tudo isso vezes dx. Confere aqui o último, menos cosseno de 2x com cosseno ao quadrado. Cosseno ao quadrado vai dar cosseno ao cubo de 2x com sinal negativo. Bom, agora eu tenho mais, menos, menos. Eu vou integrar cada um separado. Só que ainda eu tenho como juntar alguns termos aqui. Aqui eu tenho 2 cosseno de 2x. E aqui eu tenho menos cosseno de 2x. Então, esse menos cosseno de 2x eu vou cortar com esse. Vai sobrar só um cosseno de 2x aqui. Tem mais alguma coisa para cortar? Perceba, menos 2 cosseno ao quadrado de 2x. E aqui eu tenho 1 cosseno ao quadrado de 2x. Eu corto, vai sobrar o quê? Menos cosseno ao quadrado de 2x aqui. Esse fica sozinho, esse aqui também. Então, eu vou ficar com 1 sobre 8 vezes a integral de 1 mais cosseno de 2x menos cosseno ao quadrado de 2x menos cosseno ao cubo de 2x. E aí, vezes dx. Eu vou resolver a integral de 1 separado, depois a integral de cosseno de 2x, depois essa e depois essa separado. Então, vou colocar assim. Eu vou ter 1 sobre 8 vezes. Aí eu vou resolver colchetes. Vou resolver a integral de 1. A integral de 1 vai dar x. A integral de cosseno de 2x, bom, a integral de cosseno é seno. Então, vai dar seno de 2x. E como é 2x ali dentro tem um 2, fica sobre 2. E eu vou colocar menos a integral de cosseno ao quadrado de 2x. Para resolver a integral de cosseno ao quadrado de 2x, eu vou ter que utilizar a identidade de novo, porque era como se eu tivesse... Lembra do... Olha na minha regra. Na minha regra ele fala o A e o B par, juntos ou separados. Aqui eu tenho o quê? Eu tenho o B que está elevado ao cosseno, eu tenho ele par, cosseno ao quadrado de x, só que ele está separado. Então eu uso a identidade nele para resolver a integral também. Eu vou utilizar a identidade nele. Então, em vez de colocar cosseno ao quadrado de 2x, eu vou colocar 1 mais. Só que uma observação aqui. Aqui eu não coloco cosseno de 2x. Eu coloco cosseno de 2x, quando é cosseno ao quadrado de x, eu coloco 1 mais cosseno de 2x. Como aqui é 2x, aqui vai ficar 4x, porque vai ser 2 vezes 2. 1 mais cosseno de 4x sobre 2. Menos... Aí a integral de cosseno ao cubo de 2x, como que eu resolvo essa integral? Bom, o cosseno, ele é ímpar. Ele tá ímpar, né? Vamos voltar aqui. Olha, o b ele é ímpar. O que está elevado ao cosseno é ímpar. Se ele é ímpar, o que eu faço? Eu separo um cosseno de x, utilizo a identidade e faço uma substituição. Então, é exatamente isso que eu vou estar fazendo com ele. Eu vou colocar aqui menos a integral de... Cosseno ao cubo de 2x, eu vou ter que separar um cosseno. Cosseno ao quadrado de 2x vezes o cosseno que eu separei aqui, que é o cosseno de 2x. Só que agora eu estou trabalhando com 2x. Tem uma diferencinha, mas não fica tão complicado assim. Esse exercício é grande mesmo. Então, eu vou ficar com 1 sobre 8 vezes x mais seno de 2x sobre 2 menos... A integral de 1 sobre 1 mais cosseno de 4x sobre 2. Como que eu vou resolver essa integral? 1 mais cosseno de 4x sobre 2 é a mesma coisa, vou colocar bem aqui no canto, ó, 1 mais cosseno de 4x sobre 2 é a mesma coisa que 1 sobre 2 mais cosseno de 4x sobre 2. Então, eu vou fazer primeiro essa integral e depois essa aqui. A integral de 1 sobre 2 vai me dar o quê? Menos 1 sobre 2 vezes x, que vai ser a integral desse aqui, 1 sobre 2, e o sinal está do lado de fora. E a integral de cosseno de x, eu conservo o sinal menos aqui. A integral de cosseno é seno. Seno de 4x. Já tem um 2 aqui embaixo, porque eu separei aqui, ó, tem um 2 aqui embaixo do cosseno de 4x. Tem esse 2 e tem mais o 4 que eu tenho que colocar da regra da fórmula de primitiva, vezes 4. E aí vai me restar para resolver só essa integral aqui por substituição do du. Bom, o segundo passo dessa integral aqui, primeiro é separar um fator cosseno. O segundo passo é pegar esse cosseno ao quadrado de 2x
e eu substituir por 1 menos seno ao quadrado. Então, eu vou ficar com 1 menos seno ao quadrado, só que não é seno ao quadrado de x agora, é seno ao quadrado de 2x. Isso aqui tudo vezes cosseno de 2x vezes dx. Tá bom? Aí eu vou resolver só essa integral separada, porque aqui 2 vezes 4 vai me dar 8. E aí eu vou resolver essa integral separada aqui, para eu já colocar o resultado dela direto. Vou ver onde tem espaço, eu vou resolver ela aqui mesmo nos exercícios. Na parte dos exercícios eu vou resolver ela aqui, ó. Eu tenho a integral de 1 menos seno ao quadrado de 2x vezes cosseno de 2x, com parênteses aqui, vezes dx. O terceiro passo, se vocês pegarem a sua tabela aí de integrais trigonométricas, quando o cosseno é ímpar, o que está elevado ao cosseno é ímpar, o número que está elevado ao cosseno é ímpar, o primeiro passo é separar um cosseno, eu separei aqui, depois eu utilizo a identidade e depois eu substituo por u o seno de x. Então, o meu seno de x vai ficar valendo u. Só que aqui eu não estou trabalhando mais com seno de x, eu estou trabalhando com seno de 2x. O meu du, que é a derivada de seno é cosseno de 2x, só que eu tenho uma regra da cadeia aqui. Então, é a derivada de fora, que é a derivada de seno de 2x é cosseno de 2x, vezes a derivada de dentro, que é a derivada de 2x é 2, vezes o dx que vai ter passado aqui. E esse 2 eu vou passar dividindo para lá. Du sobre 2 vai ficar igual ao cosseno de 2x vezes dx. E aí eu vou fazer a minha substituição aqui. Então, eu vou ficar com integral de 1 menos seno de 2x vale u, então vai ficar u ao quadrado, vezes cosseno de 2x dx é exatamente isso aqui, que é du sobre 2. Du sobre 2. Du sobre 2. Esse 1 sobre 2 que está aqui, du sobre 2, é a mesma coisa que du vezes 1 sobre 2. Aí esse 1 sobre 2 eu vou pegar ele e vou colocar para fora da minha integral. Então, vou ficar assim, 1 sobre 2 do lado de fora. E aí eu resolvo a minha integral, vai ficar 1 sobre 2 vezes. A integral de 1 vai dar u, e a integral de u ao quadrado vai dar menos u ao cubo sobre 3. E aí eu faço a multiplicação, vou ficar com 1 sobre 2u, menos u ao cubo sobre 2 vezes 3 vai dar 6. E eu venho aqui e substituo. Só que eu tenho que primeiro pegar o meu u e colocar o valor que ele era inicial, que era o seno. Então, eu vou ficar com o quê? Eu tenho 1 sobre 2 vezes u. O u ele vale seno de 2x. Então, eu vou fazer bem aqui. Agora, eu vou voltar para a minha integral para colocar o meu resultado já. Vai dar x mais seno de 2x sobre 2 menos 1 sobre 2 vezes x menos seno à quarta de x sobre 8. Aí o sinal de menos ele tem que ficar aqui para eu resolver toda a minha integral aqui e depois fazer o jogo de sinais. Menos. A minha integral deu 1 sobre 2u. E o meu u é seno de 2x. Então, fica seno de 2x sobre 2 menos u ao cubo sobre 6. Menos seno ao cubo de 2x sobre 6. Tá bom? Coloco um parênteses aqui e um colchetes aqui. E aí, para finalizar a minha integral, é só eu fazer agora o jogo de sinais aqui. Aqui vai ficar menos com mais vai ficar menos, menos com menos vai ficar mais. E eu juntar os termos que são semelhantes, tá bom? Eu não vou finalizar porque até aqui que era a parte mais importante. E aí depois é só uma questão de organização. Podem organizar aí da forma que vocês acharem melhor, se quiser distribuir, deixar em evidência. Mas esse é o exercício mais difícil mesmo. Mas eu deixo para vocês aqui, para fazer esse seno ao quadrado de x vezes cosseno ao quadrado de x, é um pouco menos trabalhoso. E o gabarito dessa questão aqui é esse gabarito aqui. Valeu, pessoal, até a próxima.